pessoal, sou a professora Brena e na aula de hoje vamos aprender sobre a formação de preço de venda. O preço é a quantidade de dinheiro paga para adquirir um produto ou serviço. Preço é tudo que o consumidor percebe ter dado ou sacrificado para adquirir um produto e usufruir de seu benefício, ou seja, o valor percebido, valor monetário e valor não monetário. Variável de extrema importância para a gestão empresarial. Ao definirmos preço, a empresa está se posicionando no mercado. Como que ela atua, por exemplo, em relação à comparação de qualidade versus preço que ela define no mercado. Toda vez que a empresa lançar um novo produto, toda vez que a empresa lançar um novo produto em um novo canal de distribuição ou em uma nova região geográfica, ou quando ela precisa disputar licitações de contratos, ela precisa estabelecer um preço para participar dessas novas oportunidades. Nesse sentido, eu trouxe aqui etapas que a gente pode seguir para formar o preço. Primeiro, devemos selecionar o objetivo da determinação de preço, que envolve decidir a posição em relação ao mercado. A empresa ela pode ter 5 posições em relação ao mercado. Posição sobrevivência, que é quando ela coloca preços mínimos e tem muitos concorrentes para competir com aquele produto. A segunda posição é maximização do lucro total, quando ela coloca preços elevados naquele produto, e aí ela tem um tipo de mercado em que ela tem pouca concorrência. Maximização da participação de mercado, quando ela quer ampliar sua participação de mercado. Desnatamento do mercado, quando ela coloca preços altos e que vão se diluindo ao longo do tempo. Empresas de tecnologia fazem muito essa opção. Ou quando ela concorre com qualidade e com valor agregado ao produto. Então, o preço ele pode ser alto, mas as pessoas que compram esse tipo de produto, elas estão interessadas no valor agregado a ele, não tanto o preço. O segundo passo é determinar a demanda. A demanda, ela influencia muito na determinação de preço, de forma inversa. Quanto maior a demanda por aquele produto, menor é o preço. E quanto maior o preço que a gente tem em determinado produto, normalmente a demanda cai. Esse tipo de avaliação, a empresa precisa estudar que tipo de mercado que ela está entrando, quais são os seus clientes e se ela pode aumentar o preço suficiente para continuar competitiva. Então, depende muito do tipo de produto e dos tipos de concorrentes que aquele tipo de empresa tem. Depois, ela deve fazer a estimativa de custos. Os custos estão relacionados a tudo aquilo que a empresa despende para fazer o produto. Vocês, nessa disciplina, já estabeleceram custos de matéria-prima, custos de alguns serviços. A gente vai estudar agora como que a gente inclui esse resultado de custos na formação de preço. O quarto passo é justamente a análise de custos, preços e ofertas de concorrentes. Depois, a gente seleciona o método de determinação de preço e seleciona o preço final. Basicamente, o preço ele vai ser o resultado dos custos mais a margem de lucro. Em pensar que essa fórmula ela serve até hoje, mas a gente precisa levar em consideração o ambiente globalizado. Então, a gente não concorre somente com empresas da nossa região, mas com empresas do mundo todo. Então, no mundo atual, nós temos uma concorrência extremamente acirrada. Então, a prática de imposição do preço, baseada apenas no custo, pode não dar certo. Muitas vezes, a gente tem esse cálculo para determinar o preço. Só que, se a gente tem custos elevados de produção e a gente tem uma margem de lucro razoável, talvez o preço final desse produto ele seja muito mais alto do que o que os concorrentes estão oferecendo no mercado. Por isso, a gente acaba perdendo fatia de mercado e perdendo oportunidades de vendas. A avaliação dessa fórmula, então, ela deve levar em consideração o máximo que a gestão deve fazer para minimizar os custos e o que a concorrência oferece para que a gente possa competir em relação a esse preço. Nesse sentido, a gestão de custos ela é super importante para a determinação de preço.
Não só a gente deve determinar os custos daquele produto, mas a gente deve trabalhar para tentar minimizar os custos e conseguir preços razoáveis de acordo com aqueles custos. Os custos são gastos que a empresa tem para produzir e comercializar um bem ou serviços. Nós temos dois tipos de custos: custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos, eles estão associados a custos que a gente não consegue direcionar para produtos específicos. Por exemplo, o aluguel de um prédio, a gente paga para todos os custos daquela empresa, custos das pessoas que trabalham, custos dos produtos que são produzidos, custos dos maquinários, custos de manutenção. Mas os custos fixos, a gente não sabe exatamente quanto daquele aluguel está relacionado ao produto. Já os custos variáveis são os custos que são diretamente associados àquele produto. Por exemplo, custos de matéria-prima, ele está diretamente associado à quantidade que a gente produz. Por isso a gente fala que à medida que a gente produz mais volume de itens, a gente tem uma variação desses custos. Já a matéria-prima, ela não pode ser considerada custos fixos, porque à medida que eu aumento o volume, os custos eles ficam iguais. Basicamente, essa é a diferença entre os custos fixos e variáveis. É que os custos fixos, como não estão associados ao produto, eles não variam conforme eu aumento a quantidade de volume produzido. Já os custos variáveis, sim. Então, basicamente, os custos totais serão os custos variáveis vezes a quantidade produzida, já que ele depende do volume de produção, e os custos fixos, que não mais os custos fixos que não dependem desse volume de produção. O custo total unitário é o custo variável unitário mais os custos fixos dividido pela unidade produzida. É a mesma fórmula escrita de outro jeito. Formação do preço de venda. Existem vários métodos que a gente pode utilizar para formar o preço de venda. Eu vou apresentar algumas características e fatores que podem influenciar no método de preço de venda. O método de precificação baseado na concorrência, que consiste em acompanhar o preço dos concorrentes. Esse método não significa copiar, mas sim criar um parâmetro. Se o seu concorrente oferece produtos e mais serviços, a gente utiliza esse parâmetro para subtrair o nosso preço. Se o concorrente oferece menos do que a gente está disposto a oferecer, a gente pode utilizar como parâmetro e também aumentar o nosso preço de venda. Decomposição do preço de venda e o preço de licitação. Então, a partir daí, a gente faz o nosso preço que a gente está disposto a oferecer no mercado. Outro fator que influencia é a análise da demanda, que consiste em observar a relação entre preço e quantidade vendida. Basicamente, é a análise que a gente faz para determinar se a gente vai ter um volume de venda suficiente para cobrir os custos mínimos ou se a gente vai ter pouca demanda a ponto de a gente ter que colocar preços mais elevados para cobrir os nossos custos. Outro fator é a análise do consumidor, que vai envolver diversas variáveis de comportamento do consumidor. Como que ele se comporta em relação àquele preço, aumento do preço ou redução do preço, qual que é a importância que ele dá para o meu produto disposto no mercado, né? Qual que é o seu padrão de comportamento, como que ele processa a informação e como que ele é sensível a essas variações de preço. Alguns produtos os clientes continuam comprando mesmo que a gente aumente o preço, outros produtos não, ainda mais se a concorrência oferece o mesmo produto por um preço mais baixo. E a precificação da estratégia, que deve avaliar os custos, a concorrência e o valor percebido pelo consumidor, que busca maximizar o sucesso da estratégia de preço da organização. Analisando esses fatores, concorrência, consumidor, demanda, a gente deve estabelecer, então, uma precificação aliado a esses fatores e à estratégia da empresa. Existem vários métodos que a gente pode utilizar para calcular o preço. Eu selecionei um método chamado método markup, que é o método que vocês irão aplicar para definir o preço de vocês. O método markup é o método mais elementar de determinação de preços, que adiciona o markup, ou seja, o retorno que você quer no seu produto, ao custo do produto. Esse método avalia os custos de demanda e valor da empresa que deseja ter de retorno para determinar os preços.
Uma vez que são considerados a programação da demanda dos clientes, a função custos e preços, a empresa seleciona esse método para conseguir estabelecer, de acordo com o que ela quer de retorno, o preço que ela pode oferecer ao produto. Nós temos alguns parâmetros para utilizar esse método. O custo variável unitário, que é o custo de cada unidade de produto que a gente vende. Os custos fixos, que são os custos que não variam conforme o volume de produtos. E a gente coloca a demanda que a gente quer vender, ou seja, as vendas esperadas por unidade. A partir dessas estimativas, vocês determinam o custo unitário do produto, que vai ser igual ao custo variável mais os custos fixos dividido pelas vendas por unidade, que tem a ver com a demanda. O resultado do custo unitário, a gente determina o preço. O preço vai ser o custo por unidade dividido por 100% menos o percentual de markup. Ou a gente pode ter 1 menos o percentual de markup, vezes, de novo, 100%. Esse vai ser o nosso preço de venda. Exemplo, suponha que um fabricante de torradeiras tenha os seguintes custos e expectativas de vendas. Um custo unitário de $10, o custo fixo de $300 mil e vendas esperadas por unidade de 50 mil. Considere que ele deseja um retorno de 20% sobre as vendas. Qual seria o preço adequado utilizando esse método markup? Em primeiro lugar, a gente deve calcular o custo unitário. Então, ele tinha um custo unitário variável de $10, um custo fixo de $300 mil e ele tinha uma estimativa de vendas de 50 mil unidades. Resolvendo essa equação, a gente tem que o custo unitário é de $16. O preço markup seria esse custo unitário, que é de 16, dividido por 100% ou 1, menos o retorno. Então, aqui eu coloquei 100% menos o retorno, que era de 20%. Essa conta vocês podem fazer dessa forma e estabelecer o preço, ou vocês podem colocar os dois em porcentagem e aí depois converter o preço. Esse aqui fica mais fácil quando a gente coloca direto os valores em casas decimais. Então, resolvendo essa equação, eu tenho que cada produto deveria ter um custo de $20. Outro exemplo, uma empresa produz cadeiras escolares e deseja calcular seu preço de venda para obter uma margem de lucro de 20% em um grande contrato, sendo que seu custo unitário de produção é de R$17. Nesse caso, além dos custos que vocês colocam de operações, a gente colocou aqui custos relacionados a tributos, que são os impostos que estão associados a esse tipo de empresa. A comissão do vendedor, então, vai envolver aí custos de pessoas que trabalham naquela empresa e outras despesas administrativas, empresas de escritório, de telefone, de internet, etc. E o lucro, que é a margem de lucro aqui de 20%. Então, eu coloquei 55% como a porcentagem que eu vou considerar no markup. Ele vai incluir não só o que eu quero ter de retorno, mas todas as despesas que eu tenho relacionadas àquela empresa. Então, para esse cálculo, a gente utiliza a mesma fórmula de percentual de markup, que é o custo por unidade dividido por 1 menos o percentual, ou 100% menos o percentual, depois multiplica por 100. O preço era de R$17, dividido por 100% menos os 55% que considera o lucro, mais os tributos relacionados àquele produto, vezes os 100%, o preço deverá ser R$ 37,78. Bom, pessoal, a aula de hoje chegou ao fim. Vocês devem estimar, a partir dessas informações, pesquisando os seus concorrentes, analisando os custos envolvidos por a empresa de vocês, qual que deverá ser o preço unitário do produto de vocês. Quaisquer dúvidas, a gente se encontra na aula de hoje e até a próxima. Essas foram as referências utilizadas para fazer a aula de hoje.